muito boa noite. Começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo o Vitor Santo, ele que é gerente comercial da Faculdade Estácio. Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, telespectador. Estou muito feliz de estar aqui. Espero estar contribuindo um pouco com vocês, falando um pouco sobre a história da Estácio, falando um pouco sobre as nossas metodologias. Os cursos, está todo mundo querendo saber. Com toda certeza, vamos estar falando Então é isso, vamos começar então a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo. São 53 anos da Estácio Nacional. E Isso. aqui no Amazonas? Então, Kelly, aqui no Amazonas nós temos 9 anos, né? Nós iniciamos aqui em 2014 com a aquisição da Faculdade de Literatos, ali na Constantino. Na verdade, era uma unidade na Constantino, mas na Djalma. E aí nós fizemos a aquisição da unidade da Faculdade de Literatos. E aí estamos aqui desde 2014, vamos fazer 9 anos aqui em Manaus, com a unidade mesmo, com a operação presencial, né? Polos digitais nós já tínhamos há algum tempo atrás também, polos digitais espalhados por várias zonas de Manaus, mas com a unidade presencial, iniciamos em 2014 aqui. Estamos há 9 anos aqui no Amazonas. Olha só, e são quantos cursos ofertados aqui no Amazonas? Hoje, dos cursos presenciais, nós temos mais de 20 cursos presenciais que vão desde as áreas de gestão, saúde, humanas, exatas. Então, são mais de 20 cursos e temos mais de 90 cursos totalmente online também, que são os cursos 100% EAD, né? E presencial, existe um curso mais procurado? Ah, com toda certeza. Hoje nós temos um carro-chefe, que é o nosso curso de direito, né, disparado de todos os cursos, seguido de enfermagem, psicologia, farmácia, nutrição, biomedicina, mas com toda certeza, direito é o curso que tem mais sido procurado pelos nossos alunos. Olha só, e quantos alunos atualmente? A gente teve a questão da pandemia, né? Muitas pessoas, inclusive vai ser uma próxima pergunta, mas quantos alunos agora a gente pode contabilizar? Hoje nós temos da BU presencial, que nós falamos de alunos presenciais, são mais de 7 mil alunos, são em torno de 7 mil alunos presenciais e 10 mil alunos do ensino digital. Então são 17 mil alunos aqui em Manaus, da Estácio. Olha só, e quando a gente fala de educação, a gente não tem como não tocar no assunto da pandemia, né? A gente sabe que aqui no Amazonas, inclusive, a gente foi muito afetado. Como que foi para a Faculdade Estácio esse período ali do isolamento, né? Teve que ser tudo digital mesmo? Sim, a gente teve que se reinventar, né? E a Estácio, ela foi uma das pioneiras em dar uma solução para aquele momento em que a gente não tinha certeza de até quando ia durar a pandemia. E as pessoas que estavam fazendo graduação, como é que ficava essa situação de ter que finalizar a graduação deles. Muitos estavam perdendo emprego, muitos estavam perdendo familiares. E a Estácio, nós congelamos, inclusive, algumas mensalidades de alguns nossos alunos na época, para que eles não tivessem que trancar a faculdade deles, né? Colocamos preço fixo nas mensalidades deles, não tivemos reajustes nas mensalidades ali. E aí a Estácio foi a pioneira no sentido de dar uma solução para continuar as aulas sendo ministradas, né? Então a gente teve uma parceria com a Microsoft, colocamos em tempo recorde no ar o Teams para estar sendo utilizado como uma ferramenta para ensino, né, digital. Então a gente utilizou o Teams para ser uma ferramenta para dar essas aulas teletransmitidas. Então a gente conseguiu em tempo recorde fazer isso para os nossos alunos, sem custo adicional nenhum. Todos eles tiveram uma conta adicionada na plataforma do Teams para que eles conseguissem dar continuidade na graduação deles. Olha só, e como que a faculdade ela consegue fazer o processo seletivo dos profissionais, né, dos professores? Ali a gente sabe que é algo muito importante. Os professores são as pessoas que estão ali com os alunos, né? Sim. Não só a questão da aprendizagem, mas de lidar mesmo, né? Depois desse período de pandemia, as pessoas voltaram, né? Um pouco mais, querendo mais um pouco de atenção, algumas pessoas com dificuldade de aprender também. Como que a faculdade consegue fazer esse processo seletivo desses profissionais? Então, hoje uma pessoa que tem interesse em ser professor da Estácio, ele se cadastra no trabalho conosco, no site da Estácio, né? Então, existe um banco de profissionais ali
E aí a Estácio ela faz a seletiva através da nossa plataforma que tem ali, né? E hoje a Estácio ela dá uma prioridade para estar contratando geralmente pessoas, todas elas, professores atuantes no mercado de trabalho. Então, é um pré-requisito o professor ser atuante para justamente na hora da sala de aula ele levar a experiência que ele teve pela parte da manhã, pela parte da tarde, na empresa, na fábrica, na indústria que ele trabalha, né? No dia a dia dele. E aí, uma grande parte, nós temos uma porcentagem de professores que precisam obrigatoriamente serem mestres e doutores. Então, a Estácio, ela incentiva muito essa questão deles terem mestrado e doutorado, e aqueles que são especialistas ainda não têm, ela oferece essas bolsas de estudo para esses professores, para eles fazerem o mestrado e doutorado na Estácio também, para terem esse... Claro, é um a mais, né? Com certeza. Para você somar ali na hora da sua aula. Até um diferencial para atrair os alunos, sim, né, Vitor? Falando um pouquinho aí de concorrência, a gente sabe que aqui no Amazonas, em Manaus, a gente tem muitas faculdades renomadas, né? Mas precisa ter um diferencial. São 9 anos no mercado. Você, como gerente comercial, pode dizer bem. Qual que é o principal diferencial da Faculdade Estácio aqui no Amazonas? Quando a gente fala de diferencial da Estácio, a gente pode falar sobre... Eu consigo até arriscar dizer para você que ela é a única que tem metodologia para todos os tipos de perfis de pessoas e rotina diária. Por que eu te falo isso? Porque hoje nós temos 5 metodologias. Acho que é a única do mercado. Hoje é a única aqui em Manaus, e se eu posso arriscar dizer também no Brasil, que tem 5 metodologias para passar o ensino para o aluno, né? Que é a metodologia presencial, que é aquela tradicional que a gente já sabe, que ele vai de 3 a 4 dias presencialmente na faculdade. Nós temos o semipresencial, que é aquela metodologia que ele vai de 1 a 2 dias presencialmente na faculdade, o restante ele tem a flexibilidade de ficar em casa para estar estudando, né? Totalmente digital. Tem aqueles cursos 100% online, que é totalmente digital, ele só vai na instituição para realizar as provas. Nós temos o Flex, que também são 100% digitais, mas são aqueles cursos que o aluno precisa ter práticas em laboratórios. E a Estácio tem um laboratório virtual, em que esse aluno não precisa se deslocar até a instituição, ele consegue realizar as práticas dele nesses laboratórios virtuais. Temos também o ao vivo, que depois da pandemia ele veio com uma força muito grande, muito forte, que o ao vivo é aquelas aulas teletransmitidas, em que o aluno não precisa se deslocar até a instituição, ele tem um horário para entrar na sala de aula, tem horário para sair, que é pela plataforma Teams. Tudo virtual. Tudo virtual, e ele tem interação com os colegas, diversos colegas do Brasil todo, e com o professor também ali. Então, fora essas grandes diversidades, metodologias para todos os tipos de perfis, né? E disponibilidade de tempo, de horário, nós temos também um aplicativo em que o aluno consegue resolver toda a vida acadêmica dele sem precisar ir até a instituição. Uma facilidade, comodidade. Uma facilidade que ele não precisa pegar fila, não precisa pegar trânsito para resolver os problemas dele, as situações acadêmicas dele. Nós temos um sistema de ensino que é o Aura. A Estácio ela seleciona algumas disciplinas para eles terem uma certificação intermediária durante a graduação deles. Então, quando ele está participando de algum processo seletivo, vamos supor, uma pessoa que está se formando no curso de administração, ele já fez determinadas disciplinas em que a Estácio dá uma certificação intermediária dizendo que ele pode atuar na área de logística já. Nossa, facilitando a vida ali do estudante, do profissional, né? E dando um diferencial para ele na hora de ele concorrer com outras pessoas, né? Isso daí é um grande diferencial porque a Estácio foca muito nessa questão de empregabilidade. São muitos benefícios, né, Vitor? Mas a gente está só começando aqui a nossa entrevista, tá bom? O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de Faculdade Estácio. Vitor Santo, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos sobre o diferencial, sobre os benefícios da faculdade. Inclusive existe um programa veterano, como que chama o programa? Padrinho Veterano. Padrinho Veterano. Como que funciona esse programa? É um programa que a gente desenvolveu dentro da Faculdade Estácio, né? Até mesmo com os próprios alunos, em que os nossos alunos veteranos, eles fazem um processo de apadrinhar os calouros que estão entrando na faculdade. Então, eles ajudam esse calouro a desde acessar o portal dele, como retirar os boletos dele, como marcar um horário com o coordenador do curso, tirar todas essas dúvidas que uma vez ele teve, ele passou por aquele momento e ele vai
e ele acolhe aquele calouro, ele apadrinha esse calouro, ajudando ele nessas dúvidas que porventura ele tenha, né? Com acessos, com a questão de retirada de boletos, para ele montar a lista de desejos dele, montar a grade dele lá na plataforma. E em troca... Isso é bem diferente, é uma novidade mesmo, em troca, muitas pessoas se inscrevem, muitos alunos se inscrevem porque eles querem estar participando por conta de, primeiro, horas complementares eles ganham. Quem não quer? Quem não quer uma hora complementar, não é mesmo? Sim. Horas complementares e também para fazer network com vários colegas, testar os conhecimentos deles e até mesmo desenvolver as soft skills deles com liderança, trabalho em equipe, que isso é muito importante também. Olha que legal. Vitor, falando um pouquinho agora de você, como que é essa sua trajetória, como que você chegou até a Faculdade Estácio? Olha, se eu te falar que a Estácio foi o meu primeiro emprego, tu acredita? Nossa, era para ser então. Era para ser. Eu sou formado em engenharia, né? Sou formado em engenharia de petróleo, pela Federal do Amazonas. E em 2018 era aquela época que estava muito difícil de conseguir emprego ali, por conta de a gente vinha depois de uma crise econômica e tudo mais. E aí estava muito difícil já procurar também um emprego na área, da engenharia de petróleo e tudo mais. E num vôlei que eu participava, uma certa conhecida minha disse: Vitor, tu é muito comunicativo, gosta de falar com as pessoas e tal. E sempre disse que estava procurando um emprego, que quer uma oportunidade lá na Estácio, e ela era consultora da Estácio. Sim. Lá na Estácio a gente está contratando consultores, estamos com algumas vagas em aberto. Você não teria interesse em participar do processo seletivo? E aí eu fui, disse com toda certeza que quero participar desse processo seletivo. E aí me chamaram para fazer as entrevistas e tal, fiz as entrevistas, tinham várias pessoas concorrendo comigo, pessoas já que trabalhavam na área, que já eram supervisores, foram gerentes da área comercial, trabalharam com vendas no banco. Tinha experiência e você não. E eu nunca tive experiência porque era meu primeiro emprego. E aí depois de dessa etapa de entrevista, adivinha o que aconteceu? Eu não fui selecionado. Eu não fui aprovado. Mas ficou ali no banco Eu fiquei lá, tipo, porque assim, a minha antiga gerente, né, a Priscila Melgueiro, ela tinha feito entrevista com outras pessoas, né, e ela pegou pessoas que, normalmente as pessoas fazem isso, pegam pessoas que já têm experiência no mercado, né, e eu não tinha, nunca tinha trabalhado, e não era nem da área, engenharia de petróleo, né. E aí eu tinha o contato dela, que eu tinha salvo o contato dela, tinha feito entrevista comigo e tal. E eu lembro muito bem que na entrevista ela me perguntava: poxa, mas você, com cara de playboy, você acha que você teria coragem de estar no sol quente, abordando as pessoas, falando sobre a faculdade? Eu falei: me dá uma oportunidade que eu te mostro que eu consigo. Atitude. Atitude, me dá uma oportunidade que eu mostro que eu sou capaz de fazer e tal. Mas a experiência ali falou um pouco mais alto, né, e tal, e ela contratou essas outras pessoas. Sim. Eu tinha o contato dela e ela sempre postava no status dela as ações que o pessoal da Estácio estava fazendo. E eu lembro que numa de 7 de setembro lá, uma pessoa tinha saído, não continuou na vaga, e eu sempre ficava falando: um dia eu vou fazer parte dessa equipe, um dia eu vou fazer parte desse time de vencedores. Olha, as palavras têm poder. E quando essa pessoa sair, ela falou: não vou fazer outro processo seletivo, eu vou dar oportunidade para esse rapaz aqui, para esse menino que sempre fica me enchendo o saco, me dizendo que quer fazer uma oportunidade. Vou mostrar para ele que assim... Eu vou dar uma oportunidade, que vale a pena ter essa insistência, né? Mas ela me deu uma oportunidade de tanto ser insistente. Cara, esse cara tá querendo muito, vou dar uma oportunidade para ele. E aí foi o que aconteceu, ela me deu a oportunidade e desde lá foi quase 2 anos eu sendo como consultor comercial, me destacando a nível Brasil. Sempre tive no top 5 do Brasil, que existe um ranking dentro da Estácio dos melhores consultores, né? E dentro desses 2 anos ganhei várias premiações, viagens, que na época da pandemia eu não pude realizar, mas eles pagaram via cartão presente. Então, assim, ganhei vários incentivos que a companhia deu, né? E depois disso eu tive uma oportunidade para ser gerente comercial e fui convidado para ser gerente lá em Rondônia, em Ji-Paraná. Então, eu aceitei esse convite e fiquei como 1 ano lá em Ji-Paraná, numa aquisição que a gente teve do Grupo Atenas, que era uma faculdade muito forte lá, Unigipa, né? Hoje é Estácio Unigipa. Fiquei como 1 ano lá, de uma unidade P, que era uma unidade pequena, ela virou uma unidade M em menos de 1 ano. Nossa, então foi um feito muito grande. A gente dobrou a base de alunos em torno de 1 ano, com essa pegada mesmo da Estácio, levando essa parte, todos os benefícios que a Estácio tem, todos os diferenciais, tecnologia.
E aí, depois desse tempo, de 1 ano lá, eu tive essa oportunidade de estar sendo convidado para voltar para perto dos meus pais, para a cidade onde eu nasci, a cidade que eu conheço, a praça que eu conheço, para ser gerente comercial aqui na Estácio do Amazonas. E estou aqui há quase 2 anos como gerente comercial aqui na Estácio do Amazonas. Que trajetória, Vitor. Parabéns. Obrigado. Sucesso, viu? Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, quem está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho da Faculdade Estácio, deixa as redes sociais, o endereço, para quem tiver interesse. Nós ficamos ali na Avenida Constantino Nery, né? Ao lado da Panificadora Cintia, ali na Chapada. Nossas redes sociais é Estácio_Amazonas. Sigam lá a gente, nós postamos muitos conteúdos falando sobre as nossas metodologias, sobre os nossos programas de empregabilidade, de incentivo aos nossos alunos, promoções, campanhas. Inclusive, nós estamos com uma campanha sensacional para quem quer iniciar a faculdade agora no meio do ano, sabia, Kelly? Aproveita o espaço. Olha só, você que tem interesse em fazer faculdade, já fez uma faculdade, quer fazer uma segunda graduação ou começou uma faculdade e por conta da pandemia teve que trancar essa faculdade e quer iniciar agora, estamos com oportunidades, tá? Estamos com umas campanhas sensacionais de preço fixo. Isso a gente nunca teve antes. Oportunidade única. Uma oportunidade única de preço fixo, tá? Nas mensalidades dos cursos semipresenciais e digitais. A pessoa vai começar pagando uma coisa e vai finalizar pagando aquela mesma mensalidade. Então, nós temos cursos de semipresencial a partir de R$ 299, que é pedagogia, até R$ 389, preço fixo até o final do curso, e cursos EAD a partir de R$ 159, preço fixo até o final da faculdade. Todo mundo tem que aproveitar. Com toda certeza. Se você tem interesse em iniciar uma graduação, a hora é agora. Nos faça uma visita ali na unidade Constantino Nery. Nós estamos de braços abertos, de portas abertas para atendê-los, mostrar-los a nossa infraestrutura. E pode contar conosco que a Estácio quer fazer parte da sua trajetória, da sua caminhada. Vitor Santo, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Kelly. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Então é isso, uma boa noite para você. Sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Tchau, tchau.